Lá então, galera, rapidinho pra gente dar uma descansadinha também, né? Eu sei que vocês querem comer, todo mundo está com fome. Pra gente volta aí pra segunda etapa, tá? Finalizando aqui, pessoal, o nosso encontro aqui de manhã, vocês terão uma horazinha contada de relógio pra nós retornarmos aqui com os outros professores para dar continuidade na revisão, tá? Então, lembrando aí, finalizou, tocou o sinal, conta-se 1 hora de relógio, retorna novamente para a gente dar seguimento aí à nossa revisão. Então vamos lá, galera. Esse segundo passo de hoje, nesse segundo encontro nosso, nós falaremos rapidamente de alguns pontos que acreditamos ser bastante importante amanhã para a nossa prova em Direito do Consumidor, né? São 2 questões, mas essas questões podem fazer grande diferença na nossa vida, né? Vai eliminar aquelas 39, nós vamos em cima das 40 questões com aquela questão 44 do caderno branco tipo A. Você vai lá e vai arrebentar, vai ser a alternativa B a resposta, tá? Certeza. Pessoal, desses pontos, o que a gente pode hoje absorver para nós levarmos para a prova amanhã? Primeiro, galera, vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade civil. Sempre é cobrado, uma das 2 questões sempre trabalha em responsabilidade civil. Primeiro passo então, pessoal, rapidamente fixarmos as 2 circunstâncias relativas à responsabilidade civil. De um lado, nós vamos ter o quê, pessoal? Os vícios. Do outro lado, nós vamos ter os defeitos, tá? O que a prova da OAB pode nos cobrar lá, pessoal? Primeiro, lembrem-se, quando falarmos de vícios, eles podem ser vícios de qualidade, vícios de quantidade e vícios no serviço. Quando nós falarmos de defeito, pessoal, lembrem-se de danos. Lembrem-se, pessoal, de responsabilidade pelo fato, tá? Então não confunda no dia da prova, por quê, professor? Cada uma das responsabilidades que temos, nós encontraremos prazos específicos. Então, quando nós estivermos falando de vícios, galera, na responsabilidade civil, dentro do nosso CDC, lembrem-se o seguinte, lá nós vamos encontrar 2 prazos, tá? O prazo de 90 dias, para o quê? Para produtos duráveis, e o prazo de 30 dias para os produtos não duráveis. Então, vício ou é 90 ou é 30 dias. Ou 90 ou 30, 90 ou 30, vício 90 ou 30, vício 90 ou 30. Não tem como errar. Pessoal, 3. Falou em vício lá na provinha, lembrem-se, o prazo é decadencial. Vício, prazo decadencial. Então, caduca o prazo para os vícios na relação de consumo, tá? Ele decai, galera. Não confunda com prescrição. Aqui nós teremos o quê, pessoal, né? Decair o prazo. Nós temos uma decadência atribuída. Regrinha aqui também, pessoal. Falou em vícios, lá em responsabilidade sobre vícios, lembre-se. Regrinha, a responsabilidade aqui será solidária. Então, falando em vício, né? Regrinha básica, responsabilidade solidária entre os fornecedores. O que mais nós temos aqui, professor? Dentro do vício também, pessoal, fique atento a algumas excepcionalidades. Regra básica, falarmos em vícios de qualidade, prazo para reparação do vício, 30 dias. Então, lembre-se, falou lá, fulano de tal comprou o seu aparelho celular onde o mesmo parou de funcionar. O mesmo foi entregue a determinado assistência técnica para o reparo. Prazo para reparo, 30 dias. Prazo que nós temos para reclamar, ou ele vai ser de 30 ou de 90 dias. Se o produto for durável, eu teria até 90 dias, pessoal, para chegar a esse fornecedor e reclamar. Se o produto for não durável, prazo estabelecido de até 30 dias. Deixei o produto lá, questão perguntou, 30 dias, eu tenho o quê? Como fornecedor, para sanar, consertar, reparar esse produto. Então, pegadinha que já caiu na prova de 2014. Fiquem atentos. Regra: fornecedor não troca, fornecedor não devolve seu dinheiro, fornecedor não faz abatimento proporcional de forma imediata. Nós precisamos, regrinha, aguardar os 30 dias. Agora, galera, venham comigo. Temos excepcionalidades, ou seja, casos em que nós temos a possibilidade de aguardar esses 30 dias, ou seja, exigir de imediato que o produto seja consertado? Sim.
E a OAB adora fazer isso com a gente, trabalhar com as excepcionalidades. Quais são as excepcionalidades? Quando eu não preciso respeitar os 30 dias? Primeiro, quando nós falarmos em produtos essenciais, tá, galera? Produtos essenciais não tem prazo. Então, se tiver lá uma questãozinha, por exemplo, falando assim, ó, a mamãe comprou para sua filha um aparelho de inalação, porque sua filha possuía sérios problemas de respiração. O aparelho parou de funcionar. Ela foi à farmácia com o aparelho. Qual que é a obrigação da farmácia? Sanar aquele vício de imediato, porque a própria questão já indagava que aquele aparelho de inalação era um aparelho, um produto essencial. Então, produtos essenciais não tem prazo, tem que ser sanado de imediato. Então, pode ser uma exceção, fiquem atentos na provinha, tá? Falou essencialidade, essencialidade é sempre exceção aos 30 dias. 2, produtos in natura, galera. Produtos in natura, ou também conhecido como produtos naturais, né? Lembre-se sempre do exemplo do alface, tá, galera? Alface, um produto natural, não tem como, né, você chegar em casa cheio de larva, voltar ao supermercado e falar, moço, vou deixar o alface aqui, você faz a análise, conserta o alface, daqui 30 dias eu venho buscar. Não tem como. Então, produtos naturais, lembre-se, galera, não tem prazo. 4, vícios de quantidade, tá, galera? Vícios de quantidade, a lei não nos impõe prazo. Então, a leitura que nós fazemos é que os vícios de quantidade têm que ser sanados de forma imediata. E, por último, vícios no serviço. Vícios no serviço. Então, galera, fiquem atentos. Caiu questão de consumidor, falou de responsabilidade civil, regra 30, salvo produtos essenciais, salvo vícios no serviço, salvo vícios de quantidade e salvos o quê, pessoal, né? Produtos in natura, tá? São as excepcionalidades hoje que nós trabalhamos inerentes a esses 30 dias indagados pela lei. Não cumprindo os 30 dias, o que o consumidor pode exigir? Aí sim, a troca do produto. Tá? Lembrando, galera, questão que caiu, salvo me engano, em 2012. Quando ele fala troca de produto e tiver lá troca de produto por outro novo, errado, fake news. Tá? Galera, é troca por produto de mesma qualidade. Tá? Então, deixando isso bem claro para vocês, já foi pegadinha de primeira fase da OAB. Tá? Aluno lá que não pode errar isso. Você já lê e fala, você acha que é me pegar, né? Perdeu o Playboy, pá, já marca e vai para a próxima. Então, lembrem-se, não há substituição de produto novo. Produto de mesma espécie, produto de mesma qualidade. Segunda opção, nós podemos exigir a devolução dos valores, do valor investido naquele bem. Lembrando que na restituição de valores, esse valor ele tem que ser terminantemente, né, pessoal, vindo de uma forma corrigida monetariamente e não retira de vocês, né, pessoal, a busca e reparação de perdas e danos. Porque tá vindo algumas provinhas de concurso nesse sentido, então a OAB pode copiar também, falando que ele lhe dá a opção de devolução dos valores devidamente corrigidos com prejuízo de perdas e danos. Galera, consumidor não tem prejuízo, é sem prejuízo de perdas e danos. Parece uma coisa, professor, da onde que eu vou errar isso, cara? Concurso já colocou. Aí ele tira o sem, coloca o com e traz aí uma mudança na afirmativa. Então é sem prejuízo de perdas e danos. Então, ou eu peço a troca, ou eu peço a devolução dos meus valores, ou em último caso, o abatimento proporcional. Então são as 3 opções que hoje nós temos, exatamente no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3, tá? Lembre-se, regra 30 dias, fugindo os critérios de excepcionalidade. Não consegue consertar, seja na excepcionalidade, ou seja na falta de cumprimento dos 30 dias, cai nas opções. Troca, devolução dos valores investidos corrigidos monetariamente sem prejuízo de perdas e danos e o famoso abatimento proporcional. Tá? Então, pessoal, essas regrinhas são básicas. Outro ponto importante que a OAB já nos cobrou. Todas as vezes que reivindicarmos a troca do produto, galera, certo? E esse produto que você aceitou na troca for produto de maior valor, lembre-se, a obrigação de pagamento da diferença é do consumidor. Isso sempre derruba a galera em prova. Só que tem que haver o meu aceite. Eu não sou obrigado, mas se houver o aceite, o consumidor paga a diferença, né, num produto de maior valor. Produto de menor valor, inverte. Loja é obrigado a pagar essa diferença a você.
tá? Terceiro ponto também importante, galera. Todas as vezes que nós falamos de vícios de qualidade de um produto, ou seja, nós estamos nessa parte de cá, eu falo de um produto que não cumpre a sua função. Um produto que, pessoal, que está impróprio para ser utilizado. Uma questãozinha que já foi cobrada na OAB indagou o seguinte: a geladeira que está com a porta amassada gera responsabilidade civil? Lhe atribui um vício sobre a qualidade do produto? Muitos sentiram um pouco de dificuldade, por quê? Quando nós observamos a conceituação de vício, observamos que o produto está impróprio a ser utilizado. Mas será que uma geladeira que está com a porta amassada impede que ela cumpra a sua função? Que em regra foi o quê, pessoal? Para conservar os seus alimentos, as suas bebidas? Não. E teve alunos sentir dificuldade em chegar na resposta, porque tinha uma alternativa falando que naquele caso do amassado não seria um vício de qualidade, porque não atingiu a função, né, pessoal, da geladeira. Pessoal, para isso, fiquem tranquilos. O próprio artigo 18 criou, na sua redação, o parágrafo 6º. Hoje, as meras anomalias no produto, as meras avarias no produto, gera-se sim também vícios de qualidade, tá? Só para que vocês fiquem atentos, porque possa cair uma questão nesse sentido lá amanhã, né? Tipo questão número 45, caderno, né, verde tipo 2, fiquem atentos, para que vocês não caiam nesse equívoco. Então, meras avarias também, hoje pelo parágrafo 6º, é atribuído a circunstância de um vício de qualidade sobre esse bem. Rapidinho, pessoal. Do outro lado, nós temos também outros detalhes importantíssimos. Responsabilidade civil pelo fato do produto, pelo dano ocasionado ao consumidor, ou também conhecido singelamente no nosso dia a dia como defeito. Como que nós vamos postular e observar isso na prática, galera? Primeiro, defeito sempre será a circunstância que vai atingir o consumidor, tá? Lembre-se do exemplo do celular, galera. Comprou o celular, né? Foi lá, estagiou 5 anos no fórum, seu pai deu mais 5 mil reais para você comprar o seu iPhone. Você foi lá e comprou. Beleza, professor. A hora que você sai de lá, ele não liga a tela, tudo preto. Ele tem um vício de qualidade. Ele está impróprio para ser utilizado naquele momento. Mas se no momento que você liga ele só aparece a maçãzinha e ele explode na sua mão e você perde os 5 dedos da mão esquerda, você naquele momento terá o quê, pessoal? Um defeito, uma responsabilidade pelo fato. Ou seja, houve um dano à integridade física, saúde e segurança do consumidor. Então fiquem bastante atentos, pessoal, caso tenhamos alguma questão nesse sentido. FGV, quando ela trabalha em cima do defeito, pode observar que a questão fica bem clara, que está atingindo aquele produto consumidor. Ele vem diretamente a ferir a integridade física, a sua saúde ou tão mesmo a sua segurança. Então, falamos de defeito, falamos de responsabilidade pelo fato. Primeiro passo, pessoal, observar que a responsabilidade em regra, ela será uma responsabilidade subsidiária ao comerciante, tá? Responsabilidade subsidiária ao comerciante. Por que subsidiária, professor? Regrinha básica, quando nós estivermos falando de responsabilidade pelo fato, por defeito, dano ao consumidor. Nós vamos ter um rol, pessoal, estabelecido de responsáveis diretos, chamados de fabricantes, construtores, importadores e produtores. Fabricante, construtor, importador e produtor. Estes são aqueles que respondem de forma direta no caso da identificação de uma responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço ofertado a vocês no mercado de consumo. Não temos nesse rol comerciante. Por quê, professor? Comerciante, em regra, lá responde de forma subsidiária. Existem excepcionalidades, professor? Sim. Artigo 13, ele estabelece os casos em que o comerciante ele estará respondendo de forma direta junto a esse rol. Quando ele responde de forma direta, professor? Quando a questão deixar claro para vocês que atingiu o consumidor e aquele que oferta o produto, que é o fornecedor imediato, ele não tem informações claras sobre as características do produto ou quem é o seu fabricante, construtor, produtor ou importador. Então lembre-se, galera, falei em comerciante, subsidiariamente ele responde quando ele tem todas as informações
desse rol do artigo 12. Tá? Então ele mantém a sua stand-by. Ou seja, pessoal, ele pode até responder, só que em segundo plano. Por isso a subsidiariedade. Então fiquem alertas. 2, questão também de 2013, galera, que derrubou um monte de gente sobre lá o pacote de farinha. O cara comprava o sacão de farinha, era o fabricante. Vai lá, fazia mandioca, fazia farinha, vendia para o supermercado. Supermercado vendia para o consumidor final. E foi identificada uma falha na balança do supermercado, onde a consumidora identificou, galera, que nós tivemos o quê? Um saquinho que ela pagou 500 gramas, mas ele só possuía 300. Nós tivemos ali um vício de quantidade sobre o produto. Aí perguntava de quem é a responsabilidade. E muitos marcaram o quê? Responsabilidade solidária entre fabricante e entre supermercado. Nunca, pessoal. Por quê? O artigo 13, ele também estabelece a culpa exclusiva ou as anomalias que são identificadas, pessoal, por uma falha direta de quem? Do comerciante. Então, como a questão deixou bem clara que a falha foi na balança do supermercado, o comerciante responderia integralmente por aquele dano, certo, pessoal? Desculpe, por aquela circunstância viciosa ocasionado àquele determinado produto. Então, se você identificar uma questão falando de alteração de balanças ou circunstâncias dentro do estabelecimento que vende o produto, ele pode estar trabalhando o quê, pessoal, né? Em uma responsabilidade exclusiva dele. Não teria que nós chamarmos aqui, pessoal, a figura do fabricante daquela farinha. Da mandioca era produzida por quê? O problema foi diretamente no estabelecimento comercial. Então, assim, é sempre bom ficar alerta a esse tipo de questão. Se ele trazer uma exclusividade, lembre-se, pessoal, ele vai responder sozinho. Eu quebro esta solidariedade. Até porque, em regra, ele responde de forma subsidiária. Tá? Aqui também, pessoal, fiquem bastante atentos, porque eu tenho excludentes de responsabilidades. Quais são as principais excludentes que hoje estão determinantes na nossa legislação? 3 excludentes sobre os produtos que vocês adquirem no mercado de consumo. Primeira delas, eu posso me excluir de responsabilidade como fornecedor quando eu comprovo que eu não coloquei o produto no mercado de consumo. Tá? Isso acontece muito, pessoal, naqueles exemplos que eles podem citar de você ter comprado, por exemplo, um produto falsificado. Então, eu não tenho como, né, representante daquela marca ser acionado. E se for acionado, eu consigo o quê, pessoal? Comprovar que eu não coloquei aquele produto à venda. Segundo, quando comprovarmos que colocamos o produto à venda, mas o defeito inexiste, né? Isso acontece muito em alguns instrumentos, como a própria faca, né, pessoal? Em regra, eu compro a faca para produzir o corte. Salvo alguns que gostam de colocar num quadro na casa dele, aí cada um com suas maluquices. Mas, em regra, ela tem a função de corte. E mesmo trazendo essa função, essa natureza de fruição de risco, pessoal, ela é autorizada a sua venda, por exemplo, em território nacional. Então, notem, se eu coloco um produto e comprovo que esse produto não possui defeito, eu posso me excluir de responsabilidade. E a terceira excludente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, tá, galera? Tiver lá na sua prova, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, também é a nossa terceira excludente de responsabilidade. Muitas vezes uma má utilização daquele serviço ou, consequentemente, do produto que vocês estão adquirindo, né? Grande erro de brasileiro, né? De nunca ler manual, né? Sempre perguntar para o colega como funciona, pode ocasionar um dano. E esse dano, muitas vezes, quando destacado, pessoal, poderemos deixar o quê? De ter uma responsabilização pelo fornecedor em virtude dessa respectiva excludente. Então, é o artigo 12, artigo 12, parágrafo 3º do nosso Código de Defesa do Consumidor. São as 3 excludentes que temos. E aí, nós vemos agora, pessoal, né? A nossa quarta excludente que não está prevista em lei, mas já está sendo admitida pelos nossos tribunais superiores. Eita, FGV, né? Ela vai perguntar lá, conforme o posicionamento dos tribunais, é admitida uma outra espécie de excludente? Sim, pessoal. Hoje também estamos trabalhando nas relações de consumo com o famoso caso fortuito ou de força maior, tá? Caso fortuito ou de força maior. Ele não está previsto no rol do artigo 12, parágrafo 3º, mas notem, pessoal, hoje o caso fortuito ou de força maior, ele é admitido também
nas relações de consumo. Então fiquem atentos a questões que possam, pessoal, sobrevir sobre esse determinado assunto. Lembrem-se, pessoal, que quando eu falar de defeito, responsabilidade pelo fato, guardem, eu tenho um prazo para ação reparatória, prazo esse que está a resposta na palma da mão de vocês. O prazo ele será de 5 anos. Tá, galera? Então, quando nós falarmos de ação, né, em virtude de uma responsabilidade pelo fato do produto, lembre-se, prazo prescricional de 5 anos. Prazo prescricional de 5 anos, tá? Então não esqueça isso, pelo amor de Deus, pessoal. É estratégias importantíssimas. Outro ponto aqui importante, galera. Lembrem-se do artigo 14, parágrafo 4º também. Artigo 14, parágrafo 4º, fala da responsabilidade do profissional liberal. Profissional liberal, caiu na provinha de vocês, é exceção à regra. Profissional liberal, em caso de dano ocasionado ao consumidor, ele responde de forma subjetiva. Artigo 14, parágrafo 4º. Profissional liberal responde de forma subjetiva. Vou ter que comprovar o grau de culpa que ele possui para que ele possa o quê, pessoal? Em virtude daquele nexo de causalidade, reparar a extensão do dano praticado. Então eu tenho os 3 elementos. Culpa, nexo de causalidade e, consequentemente, o que, pessoal, né? Dano. Tá? Então, tomem muito cuidado com o profissional liberal. Dentre esse profissional liberal, colhem na cabecinha de vocês. Tenho excepcionalidades. Eu posso falar do médico. Prova de OAB adora falar de médico. Médico cirurgião plástico. Tá, galera? Tome um pouquinho de cuidado, porque o médico cirurgião plástico, na forma de cirurgias estéticas ou de embelezamento, tem o que? Atividade fim, ou seja, obrigação de resultado. Tome um pouquinho de cuidado, porque os nossos tribunais superiores estão quebrando aquela responsabilidade objetiva. Eles estão atribuindo a esse profissional, galera, uma responsabilidade subjetiva também, mas com presunção de culpa, que seria uma inversão automática do ônus da prova. Tá? Então, tome um pouquinho de cuidado. Não mudamos a obrigação, não mudamos a atividade fim desse profissional. Mas fiquem atentos como essa questão pode ser cobrada de vocês. Tá? Médico, cirurgião plástico, na espécie estética ou de embelezamento. Se falar de cirurgia plástica reparadora, galera, atividade de meio, ou seja, obrigação de meio, muda-se aí normalmente, certo? A responsabilidade subjetiva. O que eu quero que vocês tomem cuidado é médico, cirurgião plástico, na espécie estética ou de embelezamento, tá? Outros pontos também importantes aqui, galera. Chegou lá, você não lembra de nada disso, fala, professor, é louco, não deu tempo, ele falou muito rápido. Pelo menos grave, pessoal, para, tipo assim, não passar em branco o esquema do DP5VD 9030, tá? Se você não esquecer nada, professor, chega lá, DP5VD 9030, DP5VD 9030, que pode salvar a sua vida. Você vai chegar lá, galera, você fala, cara, o que é o D? O D vai ser um defeito, tá? Defeito é dano, defeito é responsabilidade pelo fato. Beleza, professor? O defeito, ele tem prazo prescricional. E esse prazo prescricional é de quantos anos, professor? 5 anos. Então aqui, cara, você já pode matar várias questões na eliminatória. Você vai lá, elimina, já mata a questão e vai para frente. Não fica perdendo tempo, tá? É 60 segundos no máximo você vai gastar. V, eu tenho o quê, pessoal? O meu vício. Esse vício tem um prazo decadencial de 90 ou 30 dias, galera. Então aqui, caso vocês não lembrem de nada lá, pelo menos o DP5VD 9030 você carrega para a prova, tá? Porque pode salvar a sua vida eliminando várias questões. Beleza, galera? Vamos lá, que o tempo urge, o negócio está muito rápido. Pessoal, outro ponto importante também que eu quero que vocês tomem cuidado, tá? Como tem muito tempo que nós não estamos trabalhando com SPC Serasa, fiquem atentos para alguma questão que possa ser cobrado sobre os nossos órgãos, né, pessoal, de proteção ao crédito que temos. Se cair qualquer questão de SPC Serasa, galera, o que nós temos que guardar? Primeiro, nós temos o artigo 43 do CDC, que estabelece algumas regrinhas básicas. Prazo prescricional SPC Serasa.
5 anos, tá? 5 anos é o prazo prescricional de SPC Serasa. Lembrando, pagando a dívida, prazo para baixa, também 5, mas 5 dias úteis, tá? Então, a resposta sempre vai estar na palma da mão de vocês. Teve dúvida, olha para a palma da mão. Às vezes você não pode lembrar de nada, mas você vai olhar a palma da sua mão e vai lembrar de alguma coisa. Então, 5 anos prazo prescricional ou 5 dias úteis. 2, galera, isso já foi cobrado em OAB. A comunicação da negativação é feita pelo órgão mantenedor. Ou seja, é o SPC ou será o Serasa que vai te comunicar. Não é a empresa, galera. Isso já está simulado no STJ, tá? Então, repetindo, a comunicação feita a vocês é pelo órgão mantenedor, tá? Então, fiquem espertos. Falou em comunicação de negativação, órgão mantenedor. Esta comunicação, lembrem-se, é dispensável o aviso de recebimento, tá? Então, se trazer qualquer questão, falar, você foi comunicado por um aviso de recebimento. Esse aviso, esse AR, ele é dispensável. Isso também se encontra simulado no STJ. Então, a súmula 404, ela é clara. É dispensável o aviso de recebimento na comunicação prévia de nós consumidores, tá? Então, guardem isso com vocês. 3, galera, não se esqueça. Se contar qualquer caso, como em 2011, fiquem atentos. Se hoje eu tenho negativação indevida e for comprovado que eu tenho outras negativações devidas anteriores, não gera dano moral. Súmula 385 do STJ, tá? Isso já caiu em 2011, pode voltar a ser repetido. Então lembre-se, galera, se hoje eu tenho negativação indevida e outras pré-existentes devidas, não se aplica dano moral ao consumidor. Temos também, pessoal, outro ponto bastante preciso e importante. Quando falarmos em SPC Serasa, é admitida a pesquisa financeira do consumidor, o que a gente chama de score de créditos, tá? O score de créditos é autorizado e hoje simulado pelo STJ. Lembrando, score de crédito, em regra, não há necessidade de autorização do consumidor, porque pode cair alguma questãozinha na prova, tá? Mas se ele souber informações que há uma pesquisa financeira, a própria súmula determina que ele tem acesso a todas essas informações. Lindo, né, pessoal, na súmula, mas não funciona na prática. Mas para a OAB, se cair, lembre-se, não precisa de autorização para eu fuçar a sua vida financeira, mas ao mesmo tempo, se eu descobrir, eu posso reivindicar o quê, pessoal? Acesso a essas informações. Outra súmula para a gente pular de assunto também. Galera, pagou a dívida, a obrigação de baixa é do credor, tá? Nós temos também isso já simulado no STJ. Pagou dívida, a obrigação de baixa é do credor. Prazo do credor, aí vem lá novamente aquele prazozinho. 5 dias úteis, cara, não é corridos, é 5 dias úteis. Fiquem bastante atentos a essa circunstância. Beleza? Vamos que vamos, galera. Outro tema também bastante importante, que há um bom tempo não cai. Direito de arrependimento, tá? Direito de arrependimento. Bem tranquilo também. Algumas características prévias. Artigo 49. Direito de arrependimento, professor, pelo amor de Deus, só cabe em compras fora do estabelecimento comercial. O que são essas compras, professor? Compras feitas pela internet, telefone, revistinha. Professor, se caiu lá na minha prova, comprou o produto dentro da loja, levou o produto para casa. Esqueça direito de arrependimento. Salvo se a loja predispor um prazo com vocês. Aí a gente discute outra circunstância, né, pessoal? Que aí é uma obrigação advinda entre as partes, e aí eu utilizo o artigo 35 do CDC. Porque se o cara não quiser trocar, eu utilizo o artigo 35, que se chama-se o cumprimento forçado de uma obrigação. Fala, filho, anunciou, vinculou, tem que cumprir, tá? Então, notem, direito de arrependimento, compras fora do estabelecimento comercial. Fique atento que a FGV é sacana. Ela pode também falar sobre compra entre ausentes. Então, leia-se compra entre ausentes como uma compra feita fora do estabelecimento comercial, que admite o direito de arrependimento, onde o prazo é aquele que vocês já sabem, 7 dias.
contados o quê, pessoal? Do recebimento do produto ou da assinatura de respectivo contrato. Porque que nós trabalhamos tanto com produtos como também o quê, pessoal? Com serviços que possam vir a ser prestados a vocês. Então, repetindo, 7 dias eu tenho, contados da chegada do produto ou de assinatura de determinado contrato. A FGV também pode trazer uma outra nomenclatura a esse direito de arrependimento. Fiquem atentos. O direito de arrependimento também será conhecido como direito de reflexão. Tá? De tudo eu espero da FGV. O cara fala, não vai cair, isso é mentira. Pode cair tudo. Né? Então, se tiver lá direito de reflexão, leia-se direito de arrependimento. Pessoal, outra questão que já está pacificada nos nossos tribunais também. Se cair qualquer questão indagando vocês do direito de arrependimento quanto ao pagamento de frete de devolução, lembre-se, é por conta do fornecedor. Então, comprei, não gostei, quero devolver, é um direito meu dentro de 7 dias contados da chegada do meu produto, independentemente de falhas no mesmo. Não precisa conter vício, nem mesmo defeito. Basta que eu não queira, eu tenho 7 dias contados da sua chegada. Esse direito de reflexão ele pode ser feito por qualquer um de nós, desde que cumpra essas características da compra feita fora do estabelecimento comercial. Lembrando que o frete de devolução do bem é por conta e risco do fornecedor. Isso já está pacífico nos nossos tribunais e se cair na sua prova, fiquem bastante atentos. Vamos lá, galera? Outro ponto também importante aqui. Publicidade e propaganda, pessoal, né? Caiu aí 2 provinhas atrás, lá vai que nós tenhamos amanhã de novo. Pelo amor de Deus, toda vez eu falo com quem está do meu lado, não confunda publicidade com propaganda. Professor, se fosse a mesma coisa, não teria publicidade e propaganda, né? Era uma única palavra. Pessoal, a partir de agora, até corrigi o Kleber ali que falou errado, né? Porque tinha uma propaganda, eu falei, pelo amor de Deus, Kleber, você é coordenador do cursinho falando errado, né? Ele ficou bravo comigo ali. Mas é verdade, pessoal. Propaganda, a partir de agora, relação de consumo, são aqueles atos que têm fins o quê, pessoal? Sociais. Propaganda são o quê? Finalidades sociais. Propaganda, finalidades o quê, pessoal? Ideológicas, tá? Repetindo, propaganda, nós temos fins sociais, nós temos fins ideológicos. Então, por isso que eu falo, propaganda eleitoral, por isso que eu falo assim, a prefeitura inaugura mais uma ponte que liga a Várzea Grande. Nós temos uma propaganda do município de Cuiabá. Uma propaganda o quê, pessoal? Da prefeitura. Porque o fim é social. O fim é o quê, pessoal? Ideológico. Isso é importante para nós, professor? Antepenúltima prova, quem soubesse dessa diferença já matava a questão de plano. Porque só tinha uma alternativa que falava sobre publicidade, as outras falavam sobre propaganda. Como nós estávamos falando da venda de um prédio onde alguém comprou e foi enganado, eu tinha ali o quê, pessoal? Não uma propaganda. Porque quando eu compro um prédio, quando eu compro um apartamento, eu tenho, pessoal, fins econômicos, fins, né, pessoal, comerciais. Fins econômicos e fins comerciais se trata de uma publicidade, galera. Publicidade. Publicidade. Por isso, pelo amor de Deus, estava lá plantado a resposta da questão. Era uma publicidade enganosa. Galera, nós não trabalhamos com propaganda enganosa. Não é isso que está na lei. Nós trabalhamos com publicidade enganosa. Com publicidade abusiva, tá? Então, o que eu quero que vocês guardem? Nós teremos, todas as vezes que trabalharmos com fins econômicos, com fins o quê, pessoal? Comerciais, uma publicidade. Então, se cair na sua prova anunciando qualquer coisa à venda para vocês, lembre-se, se tratará de uma publicidade. A primeira publicidade está no 37, parágrafo 1º do CDC. Publicidade enganosa é aquela que induz o consumidor a erro com afirmações totalmente ou parcialmente falsas, tá? Quase não acontece no Brasil também, tá? Publicidade enganosa, galera, ela pode ser praticada por ação ou omissão, tá? Ou seja, eu posso induzir literalmente você a erro para vender o meu produto ou serviço, como eu posso também omitir informações para que você leve esse produto. Então, a OAB gosta de cobrar muito isso, né? Publicidade enganosa por ação ou tão mesmo por omissão. 3. Publicidade abusiva, galera. Artigo 37, parágrafo 2º. Abusiva são aqueles meios de publicidade que tragam o quê, pessoal?
primordialmente medo, superstição ou violência. Falou em medo, falou em superstição, falou em violência, galera, publicidade abusiva. Falou em informes que atentam contra a falta de discernimento das crianças. Lembrem-se, abusiva, publicidade abusiva. Lembre-se sempre, né, vou processado aí, das publicidades da sandalinha da Xuxa, que foi retirada do ar à época em virtude disso. Publicidade abusiva. Notem, pessoal, que também todas as publicidades que atentam com aquela matéria chata para chamar direito ambiental, ninguém aguenta aquilo lá, mas você tem que estudar, cai na prova da OAB. Pôs fogo no mato, publicidade abusiva. Todos os informes que são atentatórios ao meio ambiente, publicidade abusiva. E por último, na publicidade abusiva, todos os informes, pessoal, que tragam, né, a quebra, a falha, quanto à integridade física, saúde e segurança do consumidor. Trouxe uma publicidade que atentar contra a saúde e segurança do consumidor, lembre-se, galera, esta publicidade ela será abusiva de plano. Por último, me dá 5 minutos só para a gente concluir. Galera, nesta publicidade, só guarde o seguinte, nesta publicidade, lembre-se que a inversão do ônus da prova sempre cai naquela exceção. Qual exceção, professor? Inversão do ônus da prova na publicidade, ela será op legis, ou seja, uma inversão automática ou também conhecida como inversão obrigatória. Regra nas relações de consumo, inversão do ônus da prova, depende de quem, pessoal? Depende do juiz. Por isso ela é chamada de op judicis. Beleza, galera? Grande abraço a vocês. Conta aí 1 horinha de relógio, estaremos presentes aqui com os outros professores, tá? Obrigado pela participação. Amanhã espero vocês às 9 horas. Tô brincando. Às 11 horas lá no portão da Unirondon, né? Tá confirmado em Rondon. Estaremos lá.